Olá, me chamo Priscila, falo da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Atualmente estou cursando bacharel e licenciatura. No bacharel já estou no 7º período e licenciatura já estou no último. E vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho, o que nós abrangemos e abordamos. O nosso estudo de campo envolveu a área de aptidão física. O nosso objetivo, o público-alvo era relacionado à saúde em adultos sedentários. O objetivo geral era criar um método de treinamento para o condicionamento físico relacionado às aptidões físicas. Avaliar e caracterizar cada aptidão física de cada aluno que estava presente. Relacionado à saúde dos adultos sedentários, né? Os métodos utilizados. Os participantes responderam a um questionário sobre os dados pessoais e realizaram a avaliação física abrangendo dados vitais, dados antropométricos, flexibilidade muscular, força de preensão pulmonar, testes de força, resistência muscular, com o uso de massa corporal e o uso de aparelhos de musculação. Ao todo foram 28 voluntários, a faixa etária era entre de 20 a 30 anos, que apresentaram risco moderado para a saúde na avaliação do parâmetro. Relação cintura-quadril, as alterações no componente flexibilidade com score classificado como ruim. No teste de sentar e alcançar, eles tiveram bastante dificuldade nesse teste. Alterações no componente de flexibilidade com score, né? O valor abaixo da média da flexão de braço, então assim, a grande maioria tinha muita dificuldade em fazer flexão de braço, alguns não conseguiam passar de 10 flexões, então nós concluímos bastante dificuldade de flexibilidade muscular dos voluntários, né? A necessidade de políticas específicas de promoção de hábitos saudáveis. A grande maioria tem grande dificuldade em fazer atividade física. Alguns por área financeira, por achar que tudo depende só de academia, quando nós mostramos para eles que alguns exercícios podem ser praticados até mesmo dentro de casa para poder melhorar e dar uma qualidade de vida melhor para todo mundo, dando uma melhora na saúde deles, porque muitos não têm nem tempo e nem condição financeira de estar bancando uma academia para poder estar praticando as atividades físicas, né? Uma vez que os jovens sedentários representou bastante a área jovem sedentária demais, e não só os jovens, mas uma boa população, uma boa parte da população brasileira, né? Mostramos para eles, tentamos incrementar alguns exercícios, mostrando para eles como fazer algumas atividades, e que dá para incluir algumas coisas no dia a dia, não só dentro de uma academia, mas dentro de 4 paredes, dentro da sua casa, às vezes até indo para o trabalho, alguns caminhando, já está praticando uma atividade física. Então nós tentamos incluir alguns exercícios na vida deles para poder facilitar. Para poder também diminuir algumas doenças, degenerativas, decorrente ao avanço da idade de cada um. Então esse foi a nossa pesquisa de campo de atividades físicas de cada voluntário que esteve presente. O trabalho em questão trata de um estudo de campo, né, envolvendo a área de testes de aptidões físicos em adultos sedentários, cuja relevância envolve os aspectos dos benefícios das atividades físicas e fisiológicas, assim também como emocionais e sociais, com base no desenvolvimento íntegro da capacidade física do ser humano em modo geral, né? Trabalhar a flexibilidade, a aptidão cardiorrespiratória e a força muscular, resistência muscular, flexibilidade e composição corporal, né? Como eu já disse, nós tivemos ali a faixa etária entre 20 e 30 anos, que foram abordados por meio de um convite para poder participar de uma pesquisa de elaboração de um trabalho de conclusão de curso, né?
O objetivo era sair do sedentarismo e melhorar a qualidade de vida de cada um, né, através dos exercícios físicos. Durante as pesquisas com os participantes selecionados para a realização do programa de treinamento, os testes de aptidão física com sedentários, muitos responderam que não praticavam nenhum tipo de exercício físico por falta de tempo, né, como eu já disse acima, por falta de tempo, às vezes por falta, né, de condição financeira, então muitos não praticavam por conta dessas questões. Então, a nossa pesquisa foi mostrar ali que não precisa necessariamente de 4 paredes ou uma academia. Precisa de uma pessoa qualificada para poder passar os exercícios e o aluno acabar não se machucando, não fazendo qualquer coisa, né? Fazendo qualquer exercício e acabar tendo uma lesão ou alguma coisa até mais grave. Mostramos para eles a importância da atividade física e eles tiveram alguns questionamentos, né? Fizemos até uma brincadeira ali com eles entre mito e verdade. Eles perguntavam se suar bastante durante o exercício faz emagrecer, praticar atividade todos os dias faz mal à saúde, musculação causa varizes. Então, assim, foi bem bacana a nossa pesquisa, que nós podemos tirar algumas dúvidas e alguns mitos e quebrar alguns tabus em relação à atividade física, né, que muitos acham muitas coisas e no final eles viram com os profissionais, né, que não era verdade. Algumas coisas realmente é mito, então nós quebramos esse tabu, né, da atividade física. Então foi bem interessante. O tema escolhido, né, foi para a conclusão do curso foi atividade física relacionada à saúde de adultos sedentários. Pelo fato da maioria de ser sedentários, são pessoas, na maioria dos casos, de sobrepeso e com autoestima baixíssima. Então, a gente pôde trazer ali um pouco de alegria, um pouco de entusiasmo pros nossos voluntários, conversar um pouquinho com eles. Alguns estavam vindo, né, de algumas doenças cardíacas, câncer, diabetes, hipertensão. Então, assim, foi bastante importante essa troca que nós tivemos com eles, né, de conversar um pouquinho, mostrar que a atividade física pode dar uma qualidade de vida melhor, né, para eles, e conversar sobre alguns exercícios, algumas coisas que era mito, algumas coisas que era verdade. Então, assim, foi bastante importante e mostramos para ele, né, que pode aumentar o sistema imunológico do corpo, entre outras coisas que nós passamos para ele. Então, eu creio que foi bastante produtivo, tanto para eles quanto para nós. Nós aprendemos com eles, eles acabaram aprendendo conosco também. Boa noite, me chamo Matheus Lobler, estou no 7º ano da Educação Física, bacharel, pela Cruzeiro do Sul. Estou falando aqui de Boa Vista, Roraima. Vou falar um pouco sobre o nosso trabalho. Primeiramente vou falar sobre os resultados, né, da discussão que a gente teve, e no final vou falar um pouco das referências. O nosso trabalho ele se deu da seguinte forma, né, os resultados que a gente chegou foram através de 4 testes, né, 2 testes a gente obteve bons resultados, porém não chegamos a 100% do aproveitamento, né. Esses 2 testes foram flexão na barra e flexão de braço no solo, né. Na flexão de barra obtivemos mais ou menos 45% de aproveitamento, né, dentre os participantes. Foi um índice satisfatório, né, tendo em vista o grupo que foi avaliado. E na flexão de braço no solo, a gente obteve em torno de 80%, né, de resultados positivos, né, na avaliação do grupo que a gente fez. Além desses testes, né, obtivemos melhores resultados nos outros 2 testes, que um deles foi a corrida, né, onde a gente pôde observar que determinado grupo tem um melhor condicionamento físico, né, condições cardiovasculares melhores,
né? E também tendo em vista que o esforço não foi tão grande, né, nesses dois testes. O outro teste que foi realizado foi o abdominal, onde a gente obteve praticamente 100% de aproveitamento, né, em resultados satisfatórios. Mostra que os índices são mais elevados, mais altos nesse grupo que foi avaliado, né, tendo em vista a sua condição física. São testes que promovem um esforço, né, não é um esforço muito grande, mas já serve de base para dar início aos treinamentos. Lembrando que foram aplicados esses testes num grupo pequeno, né, de adultos sedentários, e como base ele pode ser utilizado para início dos treinos, né, nesse determinado grupo. O que nos mostra, né, que eles têm uma boa capacidade, um bom condicionamento físico e que a partir daí pode melhorar cada vez mais, certo? Claro, a gente tem algumas limitações, tendo em vista que, como são adultos sedentários, praticamente nunca praticaram uma atividade física, né? Então, aos poucos, vai se desenvolvendo, né, melhoras, e também começa a criar gosto pelas atividades físicas. Quem nunca praticou nenhuma ou praticamente não pratica, né, vai se adaptando, né, e vai se acostumando com uma nova rotina, certo? Esses testes são basicamente aplicados em concursos, principalmente militares, né, e servem como uma boa base para iniciar os treinamentos, certo? Bom, dentro das considerações finais, como planejamento, né, a gente pode avaliar individual, né, o público que vai praticar esses testes, que vai executar esses testes. Por que individual? Porque assim a gente tem uma melhora, né, nas avaliações, pode avaliar mais de perto, uma avaliação mais precisa e também a gente diminui os riscos de lesões, tendo em vista que se a pessoa não praticou nenhuma atividade física, ela pode vir a se lesionar. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Com tudo isso a gente percebe que a atividade física ela é extremamente importante e está ligada diretamente, né, à nossa saúde. Pessoas que são sedentárias, ao começar a praticar essas atividades físicas, elas só tendem a melhorar a sua saúde, ok? E com essa base de dados desses testes, serve como base, né, um treinamento adaptado para quem nunca realizou, para quem tem alguma dificuldade, certo? E a partir daí pode-se montar os treinos, ok? Como referência nós temos a revista brasileira, né, de Educação Física e Esporte de São Paulo, onde ela traz para a gente, né, fala sobre a prática, né, de atividades físicas e a aptidão que está relacionada à saúde, né, entre outros. Vou falar um pouco sobre a metodologia que a gente utilizou, né, no nosso trabalho. A gente iniciou, né, com uma série de perguntas, realizando uma entrevista com todos os participantes, né, e após essas perguntas, essa entrevista inicial, nós utilizamos para avaliação corporal uma balança de bioimpedância, certo? Aí essa balança ela nos traz, né, medidas e percentual, né, peso ósseo, peso de gordura, massa muscular, né, percentual de água, e após, né, essas medidas, esses dados que a gente obteve e da entrevista, então a gente fez o cálculo do IMC, né, do índice de massa corporal.
Após essa série de perguntas, né, e essa avaliação inicial, a gente executou, né, os testes para saber as condições físicas de cada candidato. Nesses testes a gente fez 6 exercícios, né, uma avaliação inicial, nos quais a gente executou meio sugado, abdominal remador, corrida barra caminhada de 12 minutos, corrida de 100 metros rasos, a flexão de braço no solo e flexão de barra fixa, certo? O teste de MS a gente utilizou para indicador de flexibilidade dos músculos, né, dos membros inferiores. Né? Aí a gente obedeceu a ordem dos movimentos. Primeiro agachando, né, encostando aí as palmas das mãos por completo no chão. Depois estende-se as pernas por completo para trás, permanecendo com o corpo bem ereto, certo? A posição, e assim volta à posição de agachamento, ok? Em seguida, ergue o corpo, né, por completo e volta à posição de pé. Esse movimento ele foi repetido, né, o máximo de vezes que o candidato conseguia durante 1 minuto, ok? A medida de resistência de força muscular do abdominal, a gente executou o abdominal remador. Então o candidato ele deitava ali no colchonete, né? O participante deitava no colchonete onde foi realizado, e também realizava o máximo de repetições em 1 minuto. O teste de corrida, né, que eram 12 minutos, então a gente solicitou que todos os participantes eles baixassem no seu celular, né, um app para a gente fazer essas medidas da distância que ele ia percorrer, do tempo, né? Utilizamos o aplicativo FitWeb, né, para marcar a cadência, ritmo da caminhada, da corrida, o tempo, a distância que ele percorreu nesse determinado tempo. Né? Ao final da corrida, a caminhada, a gente orientou que todos continuassem andando, né, para que voltasse a calma, né, respiração, controlasse a respiração e voltasse a calma, certo? Após o teste de corrida, então foi realizado o teste de 100 metros rasos, né, que o participante ele deveria percorrer esses 100 metros o mais rápido possível, né, para exigir ali um pouco mais da sua capacidade, e também que ele fizesse esses 100 metros, né, no menor tempo possível. A medida de força, né, força muscular dos membros superiores, então a gente fez com a flexão de braço ao solo e a flexão na barra fixa. Né? Ambos os testes a gente executou, né, orientou como era feita a execução, né, da barra, da flexão, a posição que o participante ele deveria adotar para realizar, e nos 2 testes ele deveria executar o máximo que ele conseguisse, né, no tempo de 1 minuto, a flexão de braço. A flexão na barra do segmento masculino ele executava o máximo que ele conseguisse, e para o segmento feminino a flexão de braços ela deveria apoiar o joelho no solo, né? Tem essa peculiaridade, essa diferença para o segmento feminino. E na execução da barra fixa, ela deveria permanecer apenas pendurada ali o máximo de tempo que ela conseguisse, certo? Depois de todos os testes realizados, então a gente tomou como base, né, para iniciar os treinamentos. E qual método a gente iria utilizar. Então, para a criação do método de treinamento, foi orientado que eles treinassem, né, esses exercícios por pelo menos 20 minutos durante o dia e até 6 vezes na semana, né, para assim melhorar o seu condicionamento físico e também para ir
acostumando com uma rotina, ok? Como base, a gente tirou esses testes de concursos, né? Polícia Militar, Bombeiro, Exército, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que é basicamente uma base, né, de todos os concursos. São testes simples e praticamente são utilizados para tudo, ok? Além disso, né, antes dos testes a gente orientou que os participantes eles se hidratassem bem, descansassem, não realizassem nenhuma atividade extenuante, intensa antes dos testes, para que isso não prejudicasse nos resultados da avaliação, ok? Com base nisso tudo, né, nos índices obtidos, né, eu vou falar um pouco agora sobre os resultados que a gente obteve, ok?